Oi pessoal, todo mundo se lembra do Felipe Heinrich, um famoso pastor, conferencista, escritor que era casado com a Bianca Toledo. E por falar em casamento com a Bianca Toledo, o vídeo de casamento deles era a coisa mais linda. E tinha aqui no YouTube, é que eles retiraram, né? Tem até em alguns outros canais que replicaram, mas eu não encontrei mais o vídeo original. No vídeo, né, intitulado O Casamento Mais Lindo do Mundo, mostrava uma cerimônia realmente muito bonita, muito luxuosa, uma celebração ao amor. Até o filhinho da Bianca Toledo participava, né, entrava ali, e esse casamento realmente ficou para a história. Esse casal era um casal muito cultuado, né, no meio gospel, porque ela cantora, ele pastor, conferencista, livros lançados, né, seminários. Era um casal que expunha muito a sua vida, né, a sua vida matrimonial, através de vídeos nos seus canais, nas suas redes sociais, e parecia um casamento perfeito, né? Aquele casamento que todo mundo sonha, todo mundo quer ter, um homem super compreensivo, amoroso, uma mulher amorosa que se sentia protegida e feliz. Até que, num fatídico dia, fomos surpreendidos por uma notícia terrível de que o Felipe teria molestado o então filho da Bianca Toledo. Um menino que ele criava como se fosse filho dele. E essa acusação movimentou todos os portais de notícias, né? Virou notícia aqui no Brasil e no exterior. Ele foi acusado de fazer coisas terríveis com a criança. Na época que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei assim tão chocada com aquilo, talvez não surpresa, porque eu sei que no meio gospel acontece de tudo, de tudo. Mas eu fiquei tão, sabe, estarrecida com aquilo tudo porque envolvia uma criança. E quando coloca a criança no meio, né, gente, aí realmente é muito mais complicado. Mas passado todo o burburinho inicial, né, esse cara teve que arcar com a acusação da sociedade, a acusação das pessoas da igreja, e teve que passar por um processo super dolorido. Ele foi internado de forma compulsória dentro de uma clínica, né, para pessoas com problemas mentais, com transtornos. Esse cara acabou preso, esse homem foi humilhado, ele foi praticamente julgado e condenado pelo meio evangélico, né? Só que uma coisa que eu achei super estranha é que quando a Bianca veio a público para falar sobre esse, então, abuso, né? Abuso sexual que ele teria cometido contra o filho dela, gente, ela se arrumou toda para gravar o vídeo. A mulher gravou o vídeo maquiada, a mulher gravou o vídeo toda arrumada, cabelinho todo no lugar, a mulher estava até com cílios postiços. E vocês imaginem, né? No momento em que você está em desespero, seu filho foi molestado, você ficou sabendo disso, você se arruma e tem o tempo, inclusive, de ficar colando cílios postiços. Ela teve tempo, né? Ela devia estar muito bem preparada, principalmente psicologicamente, com a fala decorada para chegar ali e gravar. Tudo bem. O que eu quero dizer é que passado bastante tempo e com vários traumas depois, para ambos os lados, porque eu acredito que tanto o Felipe quanto o menino vão carregar esse estigma para o resto das suas vidas, sem falar a família deles, que também sofreu junto. Depois disso tudo foi provado que o Felipe é inocente. Não há nada que prove que ele realmente cometeu esse abuso, que ele estuprou esse menino. Não tem nada que prove. Ele está aí livre, contando a história dele para quem quiser ouvir, né? E eu fico pensando a que ponto chega uma pessoa, né? O casamento deles, que para muitos parecia alguma coisa perfeita, era um casamento que girava muito em torno do financeiro. Um casal que ganhava muito dinheiro juntos, um casal que tinha uma vida extremamente confortável e luxuosa, um casal que parecia prosperar cada dia mais nesse sentido financeiro. E pelo que ele contou, né, que eu já assisti vários vídeos do Felipe contando a sua versão, ela chamou o Felipe para um acordo, né? Houve um acordo para que ele abrisse mão de várias coisas para que ela não chegasse a falar determinadas coisas dele. O que eu percebi é que ela estava chantageando ele, sabe? Ela queria dinheiro, ela queria mais e mais dinheiro. Ele estava querendo entender o que estava acontecendo, porque até pouquíssimo tempo era aquela mulher amorosa, feliz, tudo dando certo.
Mas se a gente for analisar direitinho, o que o meio evangélico passa e prega para todo mundo é a ilusão desse casamento perfeito. Você está na igreja, você vai encontrar alguém que você vai amar muito, que você vai gostar muito, vai se entregar, vai ser aquela coisa de Deus, vocês vão se casar, vão ser felizes para sempre. Mas não existe o felizes para sempre. E não é em todos os casamentos que existe essa bênção de Deus. Tem muita coisa que o povo passa adiante e diz que foi Deus, né? Por sua conveniência, por sua vontade, e depois acaba tendo que arcar com as consequências. Eu não acredito que esse casal fosse um casal planejado por Deus, porque senão não teria terminado da forma que terminou. Traumática, triste, vergonhosa. Porque o que ela fez, gente, o que ela fez foi realmente vergonhoso. E ela tá aí, né? Continua pastora, continua ministrando, continua como se nada tivesse acontecido. Firme e feliz no seu terceiro casamento, que ela não é boba nem nada, né? E falando em terceiro casamento, ela também falou mal do primeiro marido que ele fez, que aconteceu, aí depois falou mal do Felipe. Não me admire que se ela terminar com esse terceiro marido, ela também não vá dar uma entrevista falando que ele fez horrores com ela, que ele não valia nada e que ela se livrou de um laço. Que a boazinha é ela, né? Mas enfim, com relação ao Felipe, ele agora veio a público, né? E acabou colocando, assim, para todas as pessoas saberem que ele está namorando um rapaz, um youtuber, né? Bruno de Simone, ele tem um canal. E esse relacionamento deles com certeza não é uma coisa de agora, né? Porque eu reparei na entrevista que ele deu para Antônia Fontinelli, na época que estourou o escândalo, né? Na época não, pouco tempo depois, quando ele já estava livre, ele deu essa entrevista e ele já cita esse youtuber. Ah, porque o Bruno de Simone, eu malandramente já catei. Aí depois ele dá uma entrevista também para o canal de quem? Bruno de Simone. Aí, né? E agora ele vem a público para falar do seu relacionamento com Bruno de Simone. Com quem mais poderia ser? E é claro que o meio gospel caiu de pau em cima do Felipe, né? Porque o cara, sendo um líder religioso, um pastor, é inadmissível que ele apareça com um namorado, né, gente? E agora eu vou colocar impressões minhas, pessoais. Eu não tava lá pra ver, eu não morava com o casal. Eu vou colocar impressões minhas, tá? Pelo que eu consigo analisar, quando ele e a Bianca se casaram, ela já estava super consciente da condição dele, da sua bissexualidade. Porque agora ele veio a público e falou que ele é bissexual. Assumiu esse romance com esse rapaz, mas a Bianca já sabia, gente. Vocês acham que ela, malandra daquele jeito, ela não sabia? Sabe? Era uma coisa que estava mais ou menos explícita. Ainda que de forma não explícita, se é que vocês me entendem. Mas ele, sendo de uma família tradicional, ele é um rapaz que tem uma grande projeção dentro do meio evangélico, não só por ele, mas pela família. É claro que ele não ia assumir uma coisa dessas. Era esperado o quê? Que ele se casasse, constituísse família, tivesse filhos. É quase que uma imposição, sabe? Para que você tenha a sua existência validada enquanto membro de uma igreja evangélica, você precisa parecer casado por lá. Homem sem casar, mulher pior ainda. Eles acham que a gente, né? E rotulam a gente das piores coisas possíveis. Eles querem que você apareça com alguém. E ele, um líder, né? Ele estava ali cheio de vontade de exercer o seu ministério, porque o Felipe, ele é pastor, ele é teólogo, ele não é um cara que chega e começa a falar da Bíblia de forma aleatória. Ele é um cara que entende do que ele está falando. E agora, simplesmente, ele abriu mão do seu cargo, ele abriu mão do seu título e está indo viver o que ele considera ser o grande amor da sua vida. E o que eu queria dizer é que muitas vezes a igreja tenta embutir na cabeça das pessoas pensamentos tremendamente equivocados. Eu vou jogar um agora que eu sei que eu vou ser muito pichada por conta disso, mas se eu não quisesse ser pichada, se eu não quisesse que as pessoas questionassem as coisas que eu falo, eu não me exporia nas redes sociais. Então eu vou falar exatamente o que eu penso. Homossexualidade não tem cura. Não é doença? Então não tem cura. Não existe essa, fulano vai entrar na igreja e vai deixar de ser gay. Vai continuar sendo gay, sim.
Ah, mas o pastor falou. Quem é que falou para você? Foi o pastor? Ou foi Deus? Porque Deus não vai falar uma coisa dessa, sabe? A condição da pessoa com que ela nasce, ela é imutável. Eu não vou dizer para você que não existam milagres. Milagres. Da mesma forma que Deus não vai curar uma pessoa que é cega e essa pessoa vai passar a enxergar. Ela pode até passar a enxergar, mas veja bem, ela sofria de uma enfermidade. Nesse caso, a gente não está falando de enfermidade, a gente está falando de uma condição. Então, quando a pessoa tem essa condição, eu acredito que ela pode sim abrir mão das práticas, pode simplesmente ficar lá e já que ela quer fazer parte daquele núcleo, já que ela quer continuar ali como membro ou mesmo exercendo um sacerdócio ministerial, ela pode abrir mão. Ou seja, não transa nem com homem, nem com mulher, com ninguém. Fica ali no sapatinho. Pode acontecer isso. Isso eu acredito que aconteça. Agora, a pessoa deixar de gostar, a pessoa mudar a sua orientação, gente, sai fora disso. Se de repente aparecesse um homem maravilhoso, podia até ser rico, podia ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas se eu soubesse que o cara é gay e que o cara quisesse ficar comigo, eu ia pular fora correndo. Sabe por quê? Estaríamos infelizes, eu e ele. A coisa não daria certo. Então, quando ele se casa com a Bianca Toledo, no meu ponto de vista, foi simplesmente para calar a boca da sociedade, aparecer com uma família e plantar essa ideia de família feliz, de vida realizada, que as pessoas tanto cobravam dele. Mas quando ele foi acusado injustamente pela Bianca de ter estuprado a criança, ele viu como o meio evangélico que, num momento tanto idolatrava, todo esse meio voltou as costas para ele. E começaram a acusar ele de um crime que não estava nem comprovado que ele tinha cometido. Em suma, gente, o que eu quero dizer é que eu acho muito mais honesto da parte dele que ele simplesmente apareça, diga mesmo que está namorando esse rapaz, abriu mão, não quer mais ser pastor, não quer mais igreja, não quer mais nada. Porque quantos a gente não conhece no meio evangélico, né? Que estão aí anos e anos, gente famosa inclusive, não vou citar nomes, mas é muita gente. Estou até lembrando de um agora que volta e meia apronta. Ele tá nessa faz tempo, aprontando, vai para lá, vai para cá, gosta de coisas assim mais apimentadas, com um monte de gente, se é que vocês me entendem, né? E todo mundo finge que não sabe. Convencionou-se pensar que aquilo não é verdade. Ou então, quando se pensa, o inimigo usou. Gente, para com essa história de que o inimigo usou. A pessoa tá com vontade de fazer uma coisa e fica botando o diabo no meio. Não é o diabo que manda você fazer nada, não. Gente, para com essa ignorância. Aí fica esse monte de gente no meio gospel, fazendo todo tipo de coisa, sabe? Pintando os canecos e depois querendo vender uma santidade que não existe. Então eu acho muito mais honesto quando o cara tem, sabe, a hombridade de vir a público e falar, é isso, isso e isso, é a minha vida e eu estou abrindo mão de qualquer cargo ministerial. Eu não quero mais ser pastor. Eu acho que isso é importante. É você não se enganar e não tentar enganar a Deus. As outras pessoas pouco importa, mas eu estou dizendo que é uma coisa muito particular. E eu imagino que esse homem ele deve ter lutado muito contra essa natureza dele. Porque vindo de uma família evangélica, ele deve ter ouvido as piores coisas, né? Então vocês podem ter certeza que tentar ele tentou. Então nem adianta chegar, eu vou conversar com ele, eu vou dar um conselho. Olha, ele entende muito de Bíblia, eu já falei. Ele é teólogo, ele é pastor, né? Ele era pastor, é um cara que já escreveu muitos livros, o cara entende muito do assunto. Não pense que você que catou a informação na correntezinha lá do WhatsApp, que você leu naquele sitezinho lá, que vive fazendo fofoca de famosos, que você de repente viu naquele programa de TV que está sempre contando sobre o que está acontecendo na vida das celebridades, que você vai chegar para ele e vai querer converter ele, que não vai rolar. Não vai rolar. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode passar a entender que a vida do outro diz respeito a ele. A gente pode simplesmente passar a respeitar as coisas que a gente não entende. Ah, mas por que Deus não vai mudar essa condição dele? Meu amor, pergunta para Deus. Tem coisas que a gente, enquanto seres humanos, a gente nunca vai entender. Ah, por que nasce assim? Por que nasce assado? Porque Deus... Não tenta fazer guerra tentando entender os pensamentos de Deus, não, porque senão você vai acabar maluco, tá?
E para o Felipe, a única coisa que eu posso desejar nesse momento é que ele tenha muita força para seguir adiante, que com certeza essa decisão da exposição dele deve estar saindo muito cara para ele. Saber, a galera já sabia, né? O pessoal próximo dele e tal. Todo mundo já devia saber, porque o negócio não é de agora, é antigo. Mas quando ele chega a se expor, com certeza ele está pagando um preço muito alto por conta disso, né? Mas que ele seja feliz, que ele seja forte e que ele continue firme em busca da sua felicidade. E eu quero dizer para você que está aí julgando, metendo malho, que ele vai para o inferno, não sei o quê. Ele está condenado, vai para o inferno. Quem vai para o inferno é você, que fica tomando conta da vida dos outros, fica fazendo o inferno da vida dos outros, que fica condenando as outras pessoas. O tempo que você está aí tomando conta da vida alheia, falando que A, B ou C vão para o inferno, vai orar, vai cuidar da sua vida, vai fazer a sua parte com Deus, porque eu tenho certeza que esse povo que vive fazendo fofoca da vida alheia, no céu não entra de jeito nenhum. O diabo tá lá embaixo esperando com um garfinho na mão. Tá esperando você, fofoqueiro. A mim não, porque eu tô saindo fora. Eu tô aqui para trazer a verdade, para dizer que independentemente de qualquer coisa, ainda que você não entenda, aprende, respeita.